Olá! Nessa aula, nós iremos abordar conceitos relacionados a erros de regime permanente. Os erros em um sistema de controle podem ser atribuídos a diversos fatores. Alterações na entrada de referência produzirão erros durante o período transitório e também erros estacionários, que são erros em regime permanente. Não idealidade dos componentes, bem como desgaste e envelhecimento, são outras fontes de erro. Há diferentes tipos de perturbação que podem afetar um sistema de controle, que podem ser modeladas das seguintes formas. No sistema de controle em malha fechada, é possível existir ruído de medição, que é uma perturbação que atua no caminho de realimentação. Então, a saída realimentada, ao ser medida pelo sensor HDS, pode sofrer perturbação do ruído NDS. Esse ruído é então realimentado junto com a saída e tem influência sobre o erro do sistema. É possível existir também perturbação na saída do sistema, que é denominada de estudo de carga, e atua diretamente sobre a saída do sistema. Um exemplo que pode ser dado é a variação de carga no eixo de um motor, que atua diretamente sobre a velocidade angular do eixo. Outra possibilidade que existe é a perturbação na ação de controle, ou perturbação de excitação. Neste caso, a planta GDS é dividida em duas partes, na parte GCDS, que é referente ao controlador, e na parte GPDS, que é referente à planta, e a ação de controle a ser imposta à planta sofre de uma perturbação DDS. Isso significa que a ação de controle não será a desejada, a desenvolvida pelo controlador, mas sim uma combinação dessa ação desejada com o distúrbio DDS. Considerando o exemplo do motor, DDS seria a variação da tensão da rede elétrica, que, independente da ação de controle colocada, aparece sobre a efetiva ação de controle sobre a planta. Outra forma de perturbação que existe é a perturbação na entrada RDS, uma vez que variada a referência RDS do sistema de controle, a saída CDS também varia e, consequentemente, também há uma variação do erro. As três primeiras formas apresentadas de perturbação são perturbações que acontecem naturalmente no sistema e, neste último caso, a perturbação é imposta pelo operador do sistema, fazendo com que a referência a ser seguida varie de acordo com o funcionamento do sistema. Nós vamos considerar nessa aula o estudo do erro de regime permanente causado pela incapacidade do sistema seguir determinado tipo de sinal de entrada, ou seja, o último modelo apresentado no slide anterior. Um sistema de controle pode conseguir, por exemplo, apresentar erro de regime permanente nulo para a entrada do tipo degrau e, ao mesmo tempo, apresentar um erro não nulo para outro tipo de entrada, por exemplo, como entrada do tipo rampa. A relação entre o erro de estado estacionário e o tipo de sinal de entrada está intimamente ligada com a função de transferência de malha aberta do sistema GDS e HDS. Vamos considerar o sistema de controle aqui apresentado, que é um sistema de controle em malha fechada com realimentação unitária, GDS e HDS aqui igual a 1. Então temos que a sua função de transferência de malha aberta, FTMA, GDS e HDS, é GDS vezes 1, que pode ser escrito como GDS igual a K, que multiplica o produto de TAS mais 1, TBS mais 1, e assim por diante, dividido por S elevado a N, e o produto de T1S mais 1, T2S mais 1, e assim por diante. O termo S elevado a N representa o polo de multiplicidade N na origem, ou seja, quantos polos existem em S igual a 0. O sistema é dito do tipo 0, tipo 1, tipo 2, se N igual a 0, N igual a 1, N igual a 2 e assim por diante. Observação é que essa classificação, de acordo com o número de integrações no sistema, ou seja, o número de polos na origem, é diferente da utilizada para classificar a ordem do sistema. Um sistema de ordem 2 pode ser um sistema do tipo 0, por exemplo. Considerando esse sistema de malha fechada com realimentação unitária, nós temos que a relação saída-entrada, função de transferência de malha fechada, CDS por RDS, é GDS que multiplica 1 mais GDS, vezes 1. A função de transferência do sinal de erro, que é entrada RDS menos saída realimentada CDS, é erro de S por RDS, dado por RDS menos CDS, dividido por RDS, que, após algumas manipulações, pode ser escrito como 1 sobre 1 mais GDS. Assim, o erro do sistema
pode ser escrito como 1 sobre 1 mais G de S que multiplica a entrada R de S. Faço esse R de S que divide do lado esquerdo, multiplicando para o lado direito, a função de transferência. Utilizando o teorema do valor final, é possível calcular o erro de regime permanente do sistema, ESS. O teorema do valor final diz que o limite, quando o t tende infinito do erro, é igual ao limite com S tendendo a zero, de S vezes o erro de S. Assim, substituindo por essa expressão, limite com S tendendo a zero de S vezes R de S, 1 mais G de S. Assim, dada certa entrada com o transformado de Laplace R de S, é possível determinar o erro de regime permanente do sistema em que é conhecida a função de transferência G de S. Uma observação é que o teorema do valor final não é válido para sistemas que possuam polos com parte real positiva. Neste caso, este limite não existe. São definidas algumas funções de mérito, que são denominadas constantes de erro estático e possibilitam avaliar o erro de regime permanente do sistema. Quanto maior o valor dessa constante, menor será o erro de estado estacionário. A primeira constante analisada é a constante ou coeficiente de erro estático de posição, a K índice P, e aqui cabe uma observação que a análise aqui apresentada não depende da natureza física da saída. Por convenção, refere-se à posição e velocidade de aceleração. Porém, essa análise é aplicada a qualquer outro tipo de grandeza física e suas derivadas. Por exemplo, enlace de fluxo, corrente e tensão em um indutor. Para determinar a constante de erro estático de posição, considera-se a entrada R de S como uma entrada integral. Então, temos que o erro de estado estacionário é limite com S tendendo a zero de S vezes o erro, que colocando 1 sobre S no lugar de R de S, fica como 1 sobre 1 mais G de zero. Fica como exercício você avaliar o passo saindo dessa expressão para essa. Define-se, então, a constante de erro estático de posição, Kp, por limite com S tendendo a zero de G de S, que é igual ao G de zero. O erro de estado estacionário pode ser escrito, então, como 1 sobre 1 mais Kp. Para um sistema do tipo zero, Kp é G de zero, então é K, que multiplica TAS mais 1, TBS mais 1, dividido por T1S mais 1, T2S mais 1, S elevado a zero, então esse termo que multiplica aqui é 1. Colocando o zero no lugar do S, sobra apenas K, então temos Kp igual a K. Para sistema do tipo 1 ou maior, temos S elevado a 1 ou S elevado a N. Na hora que fazemos S igual a zero, o denominador fica igual a zero, então Kp é igual a infinito. Isso implica que para sistema do tipo zero, temos que o erro de regime permanente é 1 sobre 1 mais Kp, ou seja, 1 sobre 1 mais K, que foi calculado aqui. E para sistemas do tipo 1 ou superiores, como Kp é infinito, o erro tende a zero. Pode-se observar que haverá erro de estado estacionário não nulo se não houver integração no ramo direto, ou seja, em G de S. Isso quer dizer que haverá erro de estado estacionário não nulo para a resposta ao degrau se não houver 1 sobre S na função de transferência, que é a transformada de Laplace no degrau unitário, que é a entrada considerada. Para a análise da próxima figura de mérito, que é a constante de erro estacionário de velocidade, K índice V, considera-se a entrada em rampa, e vamos calcular aqui o erro de estado estacionário no sistema genérico com R de S igual a rampa 1 sobre S ao quadrado. Chega-se então a limite com S tendendo a zero de 1 sobre S de S. Kv é definido então como esse limite de S de S, que é a solução do denominador desse limite, e o erro estacionário fica então como 1 sobre Kv. Para esse tipo zero, Kv fica limite com S que multiplica a FT do tipo zero, que dá zero, que multiplica o valor diferente de zero, ou seja, zero. Isso leva ao erro de estado estacionário para a entrada em rampa infinito, ou seja, o sistema tipo zero não consegue seguir uma entrada em rampa e acaba se perdendo, com a diferença entre a referência e a saída aumentando conforme o tempo passa. Para o sistema do tipo 1, Kv fica limite com S tendendo a zero de S, que multiplica a FTMA. Temos agora S elevado a 1 no denominador. Esse S corta com esse e sobra, quando a gente faz S igual a zero, apenas K. Então temos que, para o sistema do tipo 1, o erro de estado estacionário é 1 sobre K, ou seja, um erro
diferente de zero, porém finito. Para o sistema do tipo 2 ou maior, eu tenho s elevado ao quadrado ou s elevado ao cubo, ou genericamente s elevado a n. Corta-se esse s com esse s elevado a n aqui e sobra sempre pelo menos aqui um s no denominador. Fazendo o limite, isso aqui vai tender a infinito e o erro de estado estacionário, que é o inverso desse valor, tende a zero. Pode-se concluir então que um sistema do tipo 2 ou maior é capaz de seguir uma entrada do tipo rampa com erro nulo, o sistema do tipo 0 é incapaz de seguir uma entrada em rampa, e o sistema do tipo 1, e com realimentação unitária, segue uma entrada em rampa, porém apresenta um erro de estado estacionário finito, como pode ser visto aqui. A entrada em rampa e a saída de um sistema do tipo 1. Apesar de seguir a saída, esse seguimento ocorre com um erro finito. Já a constante de erro estático de aceleração, K índice A, é definida por meio da imposição ao sistema de uma entrada em parábola unitária, chamada entrada de aceleração, que é definida no tempo por R de t, é t ao quadrado sobre 2 para t maior ou igual a zero, e 0 para t menor do que zero, cuja transformada de Laplace R de s, que é igual a 1 sobre s ao cubo. O erro estacionário pode ser assim representado com R de s igual a 1 sobre s ao cubo, que pode ser denotado por 1 sobre s ao quadrado g de s, em que define-se Ka como limite com s tendendo a zero de s ao quadrado g de s. E o erro de estado estacionário é igual a 1 sobre Ka. Para o sistema do tipo 0, Ka é nulo, e para o sistema do tipo 1, Ka também é nulo. Em ambos os casos, o erro tende a infinito. Já para o sistema do tipo 2, Ka é igual a K, um valor finito, e temos um erro de estado estacionário finito. Para o sistema do tipo 3 ou maior, Ka tende a infinito e o erro logicamente tende a zero. Concluímos então que os sistemas do tipo 0 e 1 são incapazes de seguir um sinal de referência do tipo parábola. Já os sistemas do tipo 2 conseguem seguir uma entrada do tipo parábola, porém com erro de estado estacionário finito. E sistemas do tipo 3 ou maior conseguem seguir uma entrada de parábola com erro nulo. Essa tabela resume a relação entre o tipo de sistema e o erro dado cada tipo de degrau e é bastante útil na análise do erro de regime permanente para o sistema de controle. Nós a utilizaremos nos exercícios que iremos fazer. Resumindo, um sistema do tipo 0 segue a entrada de degrau com o erro 1 sobre 1 mais k e não segue uma entrada em rampa ou parábola. Sistema do tipo 1 segue a entrada de degrau com erro nulo, segue a entrada de rampa com erro finito, de 1 sobre k, e não segue a entrada em parábola. O sistema do tipo 2 é capaz de seguir a entrada de degrau e rampa com erro nulo, e a entrada em parábola com erro finito é igual a 1 sobre k, e o sistema do tipo 3 segue a entrada de degrau em rampa e parábola com erro nulo. O que pode ser percebido disso é que o sistema do tipo 0 não possui integradores, não possui polos na origem, então não consegue seguir com erro nulo nenhum tipo de entrada, degrau, rampa ou parábola. O sistema do tipo 1 possui uma integração, um polo na origem, então existe em sua função de transferência o elemento 1 sobre s, então ele consegue seguir o degrau com erro nulo, cuja função de transferência é 1 sobre s, e entrada em rampa e parábola ele não consegue seguir com erro nulo. Já o sistema do tipo 2 possui dois polos na origem, então o termo 1 sobre s ao quadrado, e ele consegue seguir entradas em degrau e em rampa com erro nulo. A entrada em rampa possui função de transferência 1 sobre s ao quadrado. Já o sistema do tipo 3 possui em sua função de transferência três polos na origem, então o termo 1 sobre s ao cubo em sua função de transferência, e consegue seguir degrau cuja função de transferência é 1 sobre s, rampa cuja função de transferência é 1 sobre s ao quadrado, e parábola cuja função de transferência é 1 sobre s ao cubo com erro nulo. Isso tudo pode ser resumido pelo princípio do modelo interno, que diz que um sistema malha fechada é capaz de seguir o sinal de referência de entrada com erro de regime permanente nulo quando o modelo associado a esse sinal de referência está incluído no sistema alimentado estável. Isso significa que, para que o sistema consiga seguir um degrau com erro nulo, ele tem que possuir em sua função de transferência o modelo matemático do degrau, 1 sobre s. Para que consiga seguir uma entrada em rampa com erro nulo, tem que possuir em sua função de transferência a função de transferência de uma rampa, que é 1 sobre s ao quadrado. E, para que o sistema consiga seguir uma parábola com erro nulo, ele tem que possuir em sua função de transferência o modelo matemático, o domínio S, de
uma entrada em rampa que não soubesse ao público. Ele tenta imaginar da seguinte forma, que para o sistema conseguir seguir com o erro nulo determinado tipo de entrada, ele tem que conhecer, entre aspas, essa entrada. Ou seja, uma vez acertada com essa entrada, ser capaz de responder de acordo com esse tipo de entrada considerada. Faremos exercícios para entendermos como analisar o erro de regime permanente desse sistema de controle na próxima aula. Essa aula termina por aqui. Até mais!